Bom dia a todos. Meu nome é Isley. Gostaria de agradecer à comissão organizadora pelo convite. E é um prazer e uma honra enorme falar para uma plateia de médicos acupunturistas. Vamos falar sobre a obesidade no aspecto do diagnóstico pela medicina tradicional chinesa. Em primeiro lugar, como todos nós somos médicos, no consultório, quando o paciente chega falando que quer perder peso, a gente tem que fazer a avaliação da obesidade pela medicina ocidental, com os dados que o Dr. Daniel nos passou, inclusive para ver se há necessidade, e geralmente, se é um caso de obesidade, existe essa necessidade de encaminhar para o colega endocrinologista para ele fazer todo o suporte necessário. Tá bom? E, na verdade, esse diagnóstico é bom não só para os pacientes que são obesos, mas tem muitos pacientes que estão na faixa de sobrepeso que também desejam emagrecer. E as dificuldades são bem semelhantes. Tá bom? E isso auxilia o paciente para você indicar a dieta mais adequada. Porque aí o médico acupunturista vai falar não só da quantidade de alimento, que tipo de alimento, mas indicar a característica energética mais apropriada para aquele paciente. Isso vai auxiliar a emagrecer, a manter o peso, que é o mais difícil, e como você vai equilibrar o paciente energeticamente, vai auxiliar o paciente a ter o corpo e a mente mais saudáveis. Tá bom? A obesidade na medicina tradicional chinesa sempre está relacionada à umidade e à mucosidade. E aí temos que identificar onde que ela está localizada. A obesidade Yang, que tem o padrão maçã da gordura central, e a obesidade Yin, que é esse formato mais pera, que a gordura fica mais periférica. Isso daí nos dá indicações de tratamento para ver que padrão energético temos que tratar. Na obesidade Yin, falta calor no paciente. Ele tem um metabolismo mais lento. Então, com isso, é um paciente mais difícil de perder peso, mas, ao mesmo tempo, é mais fácil para ele ganhar peso também. É um paciente mais flácido, mais mole, que não tem muita massa magra. Ele tem uma tendência a acumular líquidos, ele sente mais frio e tem mais fadiga, ele é mais preguiçoso, mais letárgico, o que dificulta também o tratamento, porque para ele é mais penoso fazer alguma atividade física. Tá bom? E o paciente come para vencer o cansaço. E, nesse caso, é bom dar a dieta que traga calor para o organismo dele. Tá bom? Geralmente tem uma deficiência de Qi ou Yang do baço pâncreas, deficiência de sangue do coração, e esse paciente tem muito desejo por doces. Geralmente, eles têm uma personalidade mais temerosa, preocupada, e que remoe um pouco a cólera. Já na obesidade Yang, é aquele paciente gordinho, animado, duro. É aquele que é um gordinho que joga futebol. Tá? Esse paciente tem calor, ele tem massa muscular, tem energia, é mais agitado, tende a transpirar mais, o pulso dele é mais rápido, mais forte, a língua pode se apresentar vermelha com fissuras, e a dieta dele deve trazer elementos que refresquem o organismo. Tá bom? De qualquer forma, a gente tem que ver a alimentação do paciente, o que ele vai comer, isso vai ser muito importante para a gente tratar. Nas compulsões alimentares, geralmente o determinado tipo de alimento indica um desequilíbrio energético. Por exemplo, doce e farináceos indicam a deficiência de Yang e Qi do BP, do baço pâncreas. Desejo por gordura, manteiga, alguma coisa cremosa, que tem aquele gostinho azedo doce, indica a deficiência de sangue do fígado. O desejo por salgado é a deficiência de Yang do rim. O amargo, a deficiência de Yang do coração. Agora, se for um amargo doce, aí pode ser a deficiência de Yin do coração. Desejo por picante, deficiência de Yang do pulmão. Se for por doce picante, deficiência de Yin do pulmão. E o gosto azedo, simplesmente, uma deficiência de Yang do fígado. Mais uma vez, lembrando que, na maior parte, assim, muitos pacientes que vêm ao consultório para tratar a obesidade não são obesos, ainda não chegaram no IMC de 30, mas eles precisam perder peso.
seja pela estética, e mesmo hoje em dia a medicina ocidental nos diz que, mesmo dentro da faixa de normalidade, é bom ficar afastado do nível do sobrepeso, tá bem? E lembrar que os pacientes atletas, bailarinos, modelos, pela questão profissional deles, eles têm que ser mais magros também. E, muitas vezes, eles têm essa compulsão alimentar. Algumas possíveis causas e associações do sobrepeso. Um quadro muito comum dos pacientes é eles chegarem com um quadro de estresse. E o estresse consome o sangue e o rim do fígado. Isso daí dá crise de compulsão alimentar. Por quê? Porque o vazio no aquecedor médio faz o paciente querer preencher com comida, para evitar dissentimentos como a solidão, o fracasso, a frustração, pressão, resistência a mudanças. Fala assim, para enfrentar tudo isso eu preciso comer, porque ele sente esse vazio no aquecedor médio. Tá bom? E como o fígado anseia por gordura, por creme, por manteiga, aumenta a umidade no baço pâncreas e acaba lentificando o fluxo do qi do fígado e do baço pâncreas. E, como consequência, temos o sobrepeso e a obesidade. Tá bom? Ou aquele caso do paciente o paciente com formato mais de pera, um obeso Yin, ele tem um estilo de vida mais passivo. Ele geralmente tem uma deficiência de qi do coração. Então, é um paciente que está fora de forma, tem bradicardia, tem frio, tem a estagnação, a umidade do baço pâncreas, então, o sobrepeso e a obesidade. E outra coisa, a deficiência de yang do rim, que ele pode apresentar costas fracas e frias, preguiça, edema e uma má função reprodutora. Vamos falar agora de alguns padrões energéticos. A deficiência de qi do baço pâncreas. Geralmente o paciente ele apresenta uma distensão abdominal pós-prandial, cansaço, paciente mais pálido, que sente debilidade dos membros, pode apresentar perda de fezes e diarreia. Tá bom? A deficiência de qi do baço pâncreas gera umidade, o que pode dar a náusea, plenitude torácica e epigástrica e uma sensação de peso. Isso pode ser originado como? Pelos maus hábitos alimentares. Então, aquela história de alimentos frios, de característica energética fria, crus, alimentação muito tarde da noite, aquela compulsão por doces, excesso de trabalho e também as pessoas que ficam muito expostas à umidade do ambiente. Eles também podem levar a uma deficiência de qi do baço pâncreas. Geralmente, a língua é pálida ou normal, com as laterais edemaciadas e podem ter rachaduras transversais. Como a deficiência, o pulso vazio. Pode apresentar, isso aqui é um clássico da obesidade, a estagnação e umidade no baço pâncreas. Então, ele tem excesso de apetite, pouca sede, fezes semissólidas, edema e compulsão por doces. Ele pode apresentar a personalidade de preocupação excessiva, ganância, então aquela pessoa que come a preocupação. Bom, o caso de yang do fígado invadindo o baço pâncreas. Yang do fígado, o paciente pode apresentar cefaleia, hipertensão, desejo de comer doces, irritabilidade, fúria, zumbido, tontura ou insônia. A língua é vermelha, principalmente nas laterais, e o pulso encorda. É um paciente que fala assim, eu alterno. Tem época que o meu intestino não funciona e tem época que eu tenho diarreia. Ele alterna esses quadros. E dor e distensão abdominal. O que acontece? A desarmonia do fígado atrapalha o fluxo suave do qi do baço pâncreas para transformar e transportar. Tá bom? Então, pode ser causado como esse quadro? Tanto pelo excesso de yang do fígado invadindo o baço pâncreas, como uma deficiência do baço pâncreas que se deixa invadir pelo yang. Quadro de fogo no estômago, também é muito característico. Paciente que tem fome constante, sede de líquidos frios, paciente inquieto, que tem náusea, que geralmente tem vômito pós-prandial. Pelo fogo no estômago, dor e queimação no epigastro, regurgitação ácida. Por quê? Porque não está digerindo bem o alimento. Então, pode ter essa regurgitação ácida. Gengivite, constipação. E sintomas de falso yang, porque não necessariamente é pelo aumento do yang do estômago, mas sim
pela diminuição do Yin. Então, calor de 5 palmos, rubor malar, febre vespertina. Esse paciente tem pulso rápido, língua vermelha, saburra espessa amarela e seca. Agora, se ele tiver associado fleuma a esse fogo do estômago, aí o quadro dele tem uma plenitude maior no epigastro, aí ele já tem menos sede, refere muco nas fezes e tem alteração mental e insônia, um pouco de mucosidade no raciocínio também. Língua com saburra espessa, amarela e pegajosa, e o pulso cheio e rápido. O Qi do fígado invadindo o estômago, que vem muito semelhante àquele caso do estresse que conversamos. O paciente tem irritabilidade, distensão e dor abdominal, compulsão por comida, regurgitação ácida, eructação, náusea e vômito. Isso vem muitas vezes da dieta irregular e do excesso de trabalho. A língua vermelha nas laterais ou pode ser uma língua pálida. O pulso débil à direita e encorda à esquerda, que é o lado do fígado e do estômago. O que acontece? A estagnação do Qi do fígado invade o estômago. Então, tem a ascendência do Qi do estômago, não a descendência, dando eructação, náusea, vômito, distensão, dor e irritabilidade. Fogo no coração, estresse, ansiedade, preocupação, depressão, porque a estagnação do Qi pode levar ao fogo, e o fogo do fígado pode dar explosão de fúria ou ressentimento, frustração. Um paciente com hiperatividade, paciente impulsivo, com a mente agitada, compulsão por doce, insônia, gosto amargo na boca, e eles geralmente falam que, quando eles conseguem dormir bem, esse gosto amargo na boca não está presente. E quando eles não conseguem, eles sentem esse gosto forte, amargo na boca. E úlceras na língua. E muitas vezes é o paciente que tem o hábito de comer à noite, de fazer o ataque à geladeira no período noturno. Ele tem rubor facial, a urina mais escassa e escura ou sangue na urina, pela ligação do coração com o intestino delgado e o intestino delgado com a bexiga. A língua vermelha, principalmente na ponta e na borda, saburra amarela, rachadura central que pode chegar até a ponta da língua, e o pulso cheio e rápido. Na deficiência do Qi do coração, tem acúmulo de umidade, instabilidade do espírito, fadiga, perna pesada, dispneia aos esforços e apatia. Também é um paciente difícil de você colocar para se mexer, para fazer atividade física. Língua pálida ou normal e pulso vazio. Deficiência de sangue no coração. Uma coisa muito característica aqui é a palidez dos lábios, mas ele pode ter a fraqueza, o cansaço, a insônia, a memória fraca, a palpitação. Tá bom? Nesse caso, a língua é pálida e fina e levemente seca, porque é por deficiência do Xue. E o pulso agitado ou fino. Aqui, a deficiência de Yang, do baço pâncreas e do rim. O que acontece? Tem frio no aquecedor médio e no inferior. Então, também é aquele quadro de cansaço, indisposição, desejo de comer doces, de beliscar a todo momento. É o paciente do padrão pera, né? O obeso Yin. Geralmente é ligado a hipotireoidismo e letargia. Agora aqui, a deficiência da vesícula biliar. Isso daqui é uma coisa importante, principalmente para a gente começar o tratamento. É o paciente que tem aquela falta de coragem e de iniciativa, um cara acomodado, que geralmente é alguém que leva, a esposa que leva, ou a mãe que leva, que fala assim, olha, precisa emagrecer, a gente precisa fazer alguma coisa para ele melhorar, para querer se cuidar. Então, falta de coragem e iniciativa, pessoa que suspira muito, que tem medo, que tem nervosismo, que se assusta com frequência, que tem tontura. Por que acontece isso? O sangue e o Yin, eles são a raiz da almetéria. Então, na deficiência do sangue, pode ter o medo e a falta de iniciativa. Então, em pacientes que têm essa característica, para a gente começar o tratamento, é interessante trabalhar a vesícula biliar 40 e o rim 3, para estimular a força de vontade, a determinação. Tá bom? No caso do sobrepeso e da obesidade, é importante o quê? O paciente não procrastinar, não ficar jogando para frente. Segunda-feira eu começo, na outra segunda-feira eu começo, na outra segunda-feira eu começo.
Tá? Ele tem que ter um comprometimento real para modificar o estilo de vida. E aí, nisso inclui alimentação saudável, atividade física, fazer o check-up físico e mental, porque a cabeça tem que estar funcionando bem, tem que ter prazer com as atividades, ele tem que persistir, tem que resistir às tentações para se manter, e, lógico, quanto menos refrigerante, melhor. Né? Então, só para finalizar, gostaria de falar assim, que uma coisa interessante que a gente vê é que, quando come mesmo, ao comer menos, as emoções se afloram. Então, a compulsão alimentar pode ter diversas razões. A gente tem que descobrir quais são essas razões, quais são esses aspectos emocionais também que levam o paciente a comer mais. Isso faz parte do nosso diagnóstico de obesidade na medicina tradicional chinesa e pode ajudar, junto com um endocrinologista, com toda a outra equipe, a fazer um tratamento de sucesso. Bom, muito obrigada.